Olá, pessoal. Eu sou o professor André e esse é nosso canal Matemática de Primeira. Na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre função quadrática. Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou. Antes de iniciarmos nossa aula, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal. Vamos lá. Pessoal, como eu já havia mencionado anteriormente, nossa aula hoje trata sobre função quadrática. Ponto de partida nosso são os nossos pressupostos e definições, tá certo? A primeira definição é a própria definição de função quadrática, tá? Dada uma função f dos reais no reais, ela é denominada função quadrática quando existem a, b e c, coeficientes reais com a diferente de zero, então essa é a condição de existência para ser função quadrática, né? Quando existe a, b e c, tais que f de x é ax quadrado mais bx mais c para todo x real, tá bom? Então, ela é uma função desse tipo. Temos como pressuposto a equação do segundo grau, assunto que nós estudamos no ensino fundamental. Então, a equação do segundo grau é uma equação do tipo ax quadrado mais bx mais c igual a zero. A técnica de resolução existem várias, mas a que a gente mais utiliza é exatamente utilizando o discriminante, o delta, o famoso delta, que é calculado por essa expressão, b quadrado menos 4ac, e as raízes, né, a solução dessa equação de segundo grau é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Bem, agora nós vamos fazer uma revisão sobre o gráfico de uma função quadrática. Então, geometricamente, o gráfico cartesiano da função quadrática é uma curva denominada parábola, certo? Bem, a parábola ela vai ter esse formato de curva, né? Na função quadrática existe um eixo de simetria que passa por esse ponto que a gente chama de ponto crítico, que vocês conhecem como vértice, tá certo? Então, esse ponto crítico aqui que orienta o eixo de simetria é chamado de vértice da parábola. O valor inicial é o c dessa parábola, e os zeros da função são exatamente os pontos onde a parábola toca o eixo x. E aí nós vamos ver mais na frente que nós podemos ter 2 zeros, podemos ter 1 zero e podemos não ter zeros, tá ok? Pois bem, ainda com relação à análise gráfica, a abertura da parábola, né, ou seja, a gente chama de concavidade, ela é orientada diretamente pelo coeficiente A. De que forma, professor? Bem, se o A for negativo, a parábola ela vai ter abertura para baixo, ou seja, concavidade para baixo. Se o A for positivo, concavidade é para cima, tá certo? E, nesse caso, o vértice, né? Se a concavidade da parábola for para baixo, o vértice é o seu ponto máximo. Se a concavidade da parábola for para cima, o vértice é o seu ponto mínimo. Tá certo? E aí, professor, como é que a gente faz para calcular o vértice? Bem, o x-vértice, ou seja, o domínio, né, esse pontinho aqui, o x-vértice, aqui é o x-vértice, e aqui é o y-vértice. O x-vértice é calculado pela expressão menos b sobre 2a, e o y-vértice é calculado pela expressão menos delta sobre 4a, onde esse delta é aquele discriminante que nós aprendemos a calcular na equação do segundo grau, tá bom? E aí, vem exatamente a questão dos zeros da função quadrática. E aí ele é determinado exatamente pelo delta, tá? Então, se o delta, o discriminante, for positivo, ou seja, a equação tem duas raízes, né, duas soluções, então eu vou ter 2 zeros. Se o delta for igual a zero, a parábola ela toca o eixo x apenas em um ponto. A gente diz que ela tangencia o eixo x e ela só tem um zero. E caso o delta, o discriminante, seja negativo, a parábola, né, a função, não tem zeros, tá certo? Então, sem zeros. Logo, quem determina o zero da função, né, é o delta, tá certo? Bom, bem, então vamos para o primeiro exemplo, para que a gente relembre alguns conceitos. Então, dada essa função quadrática aqui, f de x igual a x quadrado menos 6x mais 8, a é igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a 8. Bem, qual é o valor do f de 6? E aí, retomando aos conceitos anteriores, para que a gente calcule o f de 6, basta que a gente substitua o x por 6. Então, f de 6 vai ser 6 ao quadrado menos 6 vezes 6 mais 8.
6 ao quadrado é 36. 36 menos 36, 0. Então, f de 6 é igual a 8. Valor inicial, né? Lembrando que o valor inicial é o C, logo, C é igual a 8. E aí vem essa expressão, né? Qual é o K, tal que f de K é igual a 3. E aí, não sendo o vértice da parábola, né? O K sempre vai admitir duas soluções, né? Tá certo? Então, para calcular o K, tal que f de K seja igual a 3, basta que eu pegue, substitua o x por K e iguale a função a 3. Por exemplo, f de K, quem é? K ao quadrado menos 6K mais 8 igual a 3. Então, f de K, né, no caso, vai ser K ao quadrado menos 6K mais 8, vai ser igual a 3. 3 está positivo, passa negativo. Logo, para se calcular o valor de K, eu preciso resolver essa equação do segundo grau. K ao quadrado menos 6K mais 5 igual a 0. Bem, para resolver, nós vamos usar o método apresentado no pressuposto. Delta, b quadrado menos 4ac. Nesse caso, vai ficar o delta menos 6 ao quadrado, que dá positivo. Menos 4 vezes a, que é 1 vezes 5. Né? Menos 6 ao quadrado dá 36. 36 menos 20, 16. Então, meu delta é 16. Tá? Só um adendo. Como o delta deu positivo, tem quantos zeros a função? 2. Muito bem. Então, e aí quem vai ser o x? O x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ou seja, menos 6, mais ou menos raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Bem, raiz de 16 é 4. Então, o x vai ser 6, né? Menos com menos dá mais ou menos 4 sobre 2. Então, o x' vai ser 6 mais 4 sobre 2, dá 10 dividido por 2 dá 5. E o x duas linhas, 6 menos 4 sobre 2, né? 6 menos 4 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, o valor de K pode ser 5 ou K pode ser 1, tá? Com relação aos zeros, professor, como é que eu faço para calcular os zeros? Bem, basta que eu pegue a função, em aulas anteriores nós definimos, pegando a função igualando a zero, eu encontro os zeros da função. Então, nesse caso, f de x é x quadrado menos 6x mais 8, isso aqui vai ser igual a zero, e eu vou ter que resolver essa equação do segundo grau. Delta igual a b quadrado menos 4ac, nesse caso, delta vai ser menos 6 ao quadrado dá positivo, menos 4 vezes 1 vezes 8. Menos 6 ao quadrado dá 36, 4 vezes 1 vezes 8 dá 32. Então, delta vai ser 36 menos 32, delta igual a 4, logo vão ter dois zeros, tá certo? E aí nós vamos, x vai ser menos 6, ou seja, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos 6, mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1. X vai ser 6, né? Produto aqui, fazendo jogo de sinal, mais ou menos 2, que é a raiz de 4 sobre 2. Então, o x1, que é o primeiro zero, vai ser 6 mais 2 sobre 2, que é igual a 4. E o x2 é 6 menos 2 sobre 2, que é igual a 2. Pronto. Então, os zeros da função aqui são 2 e 4. Professor, e o vértice? Para eu calcular o x-vértice, eu vou fazer menos b sobre 2a. Então, o x-vértice vai ser menos 6 sobre 2 vezes 1, ou seja, o x-vértice é 3. E o y-vértice é menos delta sobre 4a, ou seja, menos 4, né? O delta não é 4, então menos 4 sobre 4 vezes 1. Então, o y-vértice é igual a menos 1. Com todas essas informações, a gente faz o esboço do gráfico, que vai ter esse comportamento. O vértice, o x do vértice é 3, o y do vértice é menos 1. Os zeros são 2 e 4, e o c, que é o valor inicial, é 8. Então, essa parábola tem esse comportamento. Tá bom? E aí eu trouxe aqui 2 probleminhas do Enem, né, interessantes, que a gente vai aplicar os conhecimentos na hora aqui trabalhados, tá bom? Então, questão 2009 do Enem, diz assim, a empresa WQTU Cosméticos vende um determinado produto X, cujo custo de fabricação de cada unidade é dado por 3x ao quadrado mais 232. E seu valor de venda é expresso, pela função 180x menos 116. A empresa vendeu 10 unidades do produto X, contudo, a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para
quantas unidades, né, precisa vender para obter lucro máximo. Então, sempre que as questões falam de lucro máximo, ponto máximo, custo mínimo, enfim, sempre que se falar em máximo e mínimo em problemas do ensino fundamental e do ensino médio, nós vamos nos retomar à função quadrática, pois o vértice é exatamente esse ponto crítico. E aí muita gente confunde. Professor, mas eu vou usar o x vértice ou o y vértice? Muitos alunos pensam assim, professor, se for máximo eu uso o y vértice, se for mínimo eu uso o x vértice. Onde, na realidade, não é essa a interpretação. O valor máximo ou mínimo de uma função quadrática é dado pelo a. Se o a da função for negativo, vai ter um valor máximo. Se o a da função for positivo, vai ter um valor mínimo. Agora, o que é que acontece? O x-vértice é a resposta à pergunta do valor do domínio e o y-vértice da imagem. Então, nesse caso aqui, como ele pergunta quantas unidades precisa vender para obter o lucro máximo, eu vou calcular o x-vértice. Mas se ele me perguntasse qual é o lucro máximo, aí eu iria calcular o y-vértice. Entenderam? Então, nós vamos ter que identificar quem é domínio, quem é imagem, e na pergunta, se o que ele está querendo saber é o domínio, que tem o valor máximo, ou é a imagem que tem o valor máximo, o mínimo, enfim, tá certo? Então, nesse caso, a quantidade máxima é o x-vértice, né, a ser vendido pela empresa. Pronto. Feita essa explicação, nós vamos para o primeiro detalhe, né? Então, o que é o lucro? Lucro é o que eu vendo menos o custo que eu levei para produzir. Então, o que é o lucro? É aquilo que eu vendo menos o que eu gastei para fazer. Tá certo? Entre outras palavras, a questão nos diz que o custo é 3x², né? Em função de x, é 3x² mais 232. E a venda, o preço de venda é 180x menos 116. Pois bem, então o lucro vai ser a venda menos o custo. Logo, o lucro nessa função vai ser 180x menos 116, menos, né, o custo, que é 3x² menos 232. Fazendo aqui a distribuição, né, eu vou ficar com menos 3x² mais 180x, menos 116, menos 232. Logo, a função lucro dessas unidades vai ser menos 3x² mais 180x menos 348. E aí, professor, agora, como ele quer a quantidade de unidades, então ele quer o x-vértice. Então, eu vou calcular o x-vértice dessa função aqui. Bem, o x-vértice é dado por menos b sobre 2a, ou seja, menos 180 sobre 2 vezes menos 3. Nesse caso, fica menos 180 dividido por menos 6. A gente faz o jogo de sinal, né? 180 dividido por 6 dá igual a 30. Então, são 30 unidades para que ele tenha o lucro máximo. Deve ser vendido. Logo, a resposta, letra B. Tá? Para finalizar, a questão do Enem 2014, que diz o seguinte: um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3 para alterar as notas x da prova dada, né? Para as notas y em função de x, certo? Vocês lembram que quando a gente estuda função afim, a gente diz o seguinte: que com 2 pontos a gente define uma reta? Pois bem, então com 3 pontos nós definimos uma parábola, né? Então, para que eu defina uma função de segundo grau, eu preciso de ter 3 pontos dela, que é exatamente o que essa questão nos pede. Então, assim, a nota 0 permanece 0. Então, nesse caso, essa função do segundo grau, o f de 0 é 0. Porque quando o x, que é a nota inicial, for 0, f de x é 0. A nota 10 permanece 10, ou seja, se x é 10, f de x é 10. E aqui está o x da questão. A nota 5 passa a ser 6. Ou seja, o f de 5 é igual a 6. Com essa informação aqui, com essas informações, é possível saber qual é exatamente a lei de formação dessa função quadrática. Só recapitulando, f de 0 é 0, f de 10 é 10 e f de 5 é 6. Pois bem,
A função do segundo grau tem esse comportamento. Ax quadrado mais bx mais c. O que é que acontece? Nesse caso aqui, f de zero, onde tem x, eu substituo por zero. Então, vai ser a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero, mais c. Logo, a primeira coisa que a gente né, descobre, o primeiro coeficiente é o c, que é igual a zero. Então, está eliminado já a letra D de cara. Tá? Certo, então vamos continuar. Ele disse que f de 10 é 10. Então, quem vai ser f de 10? Vai ser a vezes 10 ao quadrado, mais b vezes 10, mais c. Só que o c é zero. Então, f de 10 é a vezes 10 ao quadrado, mais b vezes 10. Tudo isso é igual a 10. Logo, 100a mais 10b é igual a 10. Para eu não deixar essa expressão muito grande, eu vou dividir tudo por 10. Então, 100 dividido por 10 dá 10, 10 dividido por 10 dá 1 e 10 dividido por 10 dá 1. Logo, a equação simplificada fica assim, ó. 10a mais b igual a 1, tá? Vamos para o f de 5. Ele disse que f de 5 é igual a 6. Então, quem é f de 5? É a vezes 5 ao quadrado mais b vezes 5, tudo isso igual a 6. Logo, a outra equação é 25a mais 5b igual a 6. Eu tenho essa equaçãozinha aqui e eu tenho essa equaçãozinha aqui. O que é que eu posso formar? Um sistema de equações do primeiro grau, para descobrir quais são os valores de a e de b. Então, eu tenho 10a mais b igual a 1 e 25a mais 5b igual a 6. Existem várias técnicas, eu vou optar por fazer a substituição. Então, eu vou pegar a primeira equação, isolar o b. Então, b vai ser 1 menos 10a, 10 está positivo, passa negativo, certo? E vou substituir b na segunda equação. Qual é a segunda equação? 25a mais 5b igual a 6. Então, substituindo b por 1 menos 10a, eu vou ter 25a mais 5, que multiplica 1 menos 10a igual a 6. Logo, 25a mais 5 menos 50a, o que foi que eu fiz aqui? A distribuição, né? Então, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 10, 50. Então, 25a mais 5 menos 50a igual a 6. 5 que está positivo, passa negativo. Né? Então, 25a menos 50 dá menos 25a igual a 1. Logo, a igual a menos 1 sobre 25. De cara, a gente já sabe que a resposta é letra A, tá certo? Porque é o único cujo A é menos 1 sobre 25, certo? Mas, quando nós substituirmos aqui o A por menos 1 sobre 25, menos com menos dá mais, 10 dá para simplificar com 25 por 5, né? No numerador sobra 2, no denominador 5, logo B vai ser 1 mais 2 quintos. Aqui, B vai ser igual a 7 quintos, resposta letra A. Tá? Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.